Continuando aqui, gente, vou começar agora a falar das funções propriamente ditas. Vamos falar então aqui dos ácidos, ou seja, da função inorgânica ácidos, tá bom? Então aqui, né, qual a definição para eu saber que eu estou trabalhando com um ácido, tá bom? Então a definição seria a seguinte: os ácidos, né, é toda substância, tá bom? Que quando dissolvida em água, ok, sofre ionização. Então fica atento. Então os ácidos sofrem ionização quando dissolvida em água. Então é toda substância que quando dissolvida em água sofre ionização, tá ok? Formando como íon, tá bom? O cátion H+. Então essa é uma das características principais. Se você ionizou uma substância em água e o cátion formado foi o íon H+, você está trabalhando com a substância ácido, tá bom? Olha só o exemplo que a gente já deu até aqui anteriormente. Se eu pegar esse carinha, observe que quando você dissolver ele em água, olha quem foi o cátion formado, o hidrogênio. Então você sabe que esse cara é um ácido, tá bom? Olha esse outro carinha aqui. Percebe que quando eu dissolver esse cara em água, olha quem foi o cátion formado. Por acaso foi o hidrogênio. Ou seja, então eu descobri que todos os dois são ácidos, porque quando dissolvidos em água eles ionizaram. Como é que eu sei que eles ionizaram? Porque todos os dois são compostos moleculares. Então eles ionizaram e formaram como cátion íon H+. Por isso então que eu sei que eles são ácidos. Tá bom? Agora, vamos ver então agora a questão de, né, propriedades, né? Ou seja, características, né, dos ácidos. Tá bom? Então, característica dos ácidos. Então, em relação aos ácidos, nós sabemos que os ácidos apresentam o quê? Exemplo, sabor azedo, né? Lembrando que não é para provar, só uma característica. Então, todo alimento que tem um sabor azedo é justamente porque ele tem uma característica ácida, tá bom? Ele não é um ácido, tem uma característica ácida, tá ok? Outra condição, são corrosivos. Por isso, então, que a gente tem que tomar cuidado com os ácidos, né? Porque eles oferecem perigo, né? Risco para a gente. Pode causar queimadura de primeiro, segundo e até mesmo terceiro grau. Outro detalhe, os ácidos também reagem, tá bom? Com metais. Ou seja, então você não pode armazenar um ácido num recipiente metálico. Tem que ser num recipiente plástico ou num recipiente de vidro, tá bom? Os ácidos, como nós já sabemos, né, ionizam quando dissolvidos em água, tá bom? Então, os ácidos, quando dissolvidos em água, sofrem ionização. Outra característica dos ácidos, né, que eles formam soluções, né, como nós já vimos lá atrás, eletrolíticas, ou seja, soluções que apresentam íons livres. Então, se ele ioniza, ele forma íons livres, por isso que ele forma uma solução eletrolítica. E, consequentemente, se tem íon livre nessa solução, eles são capazes de... Então, eles, uma nova característica, né, conduzem eletricidade. Tá ok? Então, os ácidos conduzem eletricidade. Mais uma característica aí dos ácidos.
Tá bom? Então, sabor azedo, são corrosivos, reagem com metais, ionizam quando dissolvidos em água, se formam em livros, formam soluções eletrolíticas. Se eles formam soluções eletrolíticas, eles são capazes de conduzir corrente elétrica quando dissolvidos em água. Uma outra característica é que eles reagem, né, com indicadores. Lembrando que indicadores são substâncias que na presença de ácido ou base muda de cor. Então, ou seja, eu posso usar essa substância para indicar a presença de um ácido sem precisar tocá-la, cheirá-la, né? Então é uma forma segura de você identificar não só a presença de um ácido, mas também a acidez de uma determinada substância. Tá bom? Então todas essas características que nós acabamos de ver aqui, né, são atribuídas aos ácidos. E temos mais uma também, que os ácidos, né, reagem com as bases, né, reagem com as bases, né, reagem com as bases, formando sal e água. Essa reação nós chamamos de reação de neutralização. Então, toda vez que um ácido reage com uma base, nós vamos formar um sal e uma água, tá? Olha aqui o exemplo aqui para vocês, ó. Então, se eu pegar um ácido qualquer, reagir com uma base qualquer, eu sempre vou formar sal mais água. Isso é uma regra, tá joia? Então, aqui nós temos a definição de um ácido, que eles vão sempre estar ionizando. Aqui as características desses ácidos. Outro ponto importante também para você identificar a presença de um ácido é que todo ácido apresenta o hidrogênio na extremidade esquerda da fórmula molecular do composto, ok? Então, o hidrogênio sempre vai aparecer na extremidade esquerda do composto. Se isso acontecer, você está trabalhando com um ácido, tá bom? Olha esse caso aqui, ó. Quem apareceu na esquerda? O hidrogênio. Olha esse outro caso aqui, ó. Quem apareceu na esquerda? O hidrogênio, tá bom? Olha esse caso aqui. Quem apareceu na esquerda? O hidrogênio, e assim sucessivamente. Agora, muito cuidado com, né, a exceção, tá? Nós temos duas exceções. Então, fica atento, porque nós temos duas exceções, que são o seguinte: a água, apenas as duas, tá bom? E a água oxigenada. Observa que elas têm o hidrogênio na extremidade esquerda, mas elas não são ácidos. Então fica atento com esses dois. Só esses dois que são exceções. Tanto a água quanto a água oxigenada não são óxidos, não são ácidos, tá bom? Eles são óxidos. Então, consequentemente, você tem que ficar atento somente a essas duas observações, porque como são só duas, acaba cobrando bastante delas, né? Ou seja, é uma pegadinha em prova aí, então a gente fica bastante atento a essas duas exceções aí. Então, se apareceu hidrogênio na extremidade esquerda, com exceção da água e da água oxigenada, eu estou trabalhando com a substância ácida, tá bom?